Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BTLG, um fundo do setor de logística, um fundo que precisa aqui trazer melhorias no seu relatório gerencial, principalmente na DRE. Então a gente tem que verificar ali quanto das reservas foram utilizadas no mês, se elas foram utilizadas. Lembrando que no mês passado a gente viu que ele usou 16 centavos para manter o rendimento, então é importante acompanhar isso. Além disso, vou conversar com vocês sobre outros assuntos interessantes do fundo, que ele trouxe aqui informações e aí sim ele melhorou o relatório, como venda possivelmente de um imóvel, também a questão dos painéis solares que ele trouxe lá atrás e mais algumas coisas que a gente vai vendo ao longo do vídeo. Então vamos lá. O fundo ele que cobra uma taxa de 0,90 ao ano, então uma taxa bem competitiva, pagou no último mês 74 centavinhos. O valor de mercado do fundo está aqui na casa dos R$ 92, valor patrimonial na casa dos 98, então o fundo negocia com um deságio, que pode ser uma oportunidade. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Esse é um dos maiores fundos da Bolsa, né? Tem 210 mil cotistas, nesse preço está pagando um yield aqui bem interessante, mais de 9,5%. Quis destacar aqui também o VaLT, que basicamente é o prazo médio dos contratos. E eu quis destacar porque é um prazo médio mais longo e é interessante porque a gente tem aí uma perspectiva de 3, 4 anos bem difíceis na economia. Então aqui você tendo um contrato mais robusto, pode ser um fundo que vá passar por todo esse período com um pouco mais de previsibilidade. Claro que a gente tem que avaliar mais do que isso, mas de uma maneira geral é interessante. Na parte aqui da mensagem aos investidores, aqui eu julgo que o gestor melhorou um pouquinho, que ele traz um pouco mais de informação para a gente, eu gostei. Mas vamos aos comentários. Então, quanto à vacância, ela mantém aqui muito baixa, em 2%, que basicamente ela está concentrada em dois imóveis. Um módulo no BTLG Ribeirão Preto e uma nave no ativo BTLG Cabreúva. Esse ativo tem mais algumas questões a ser discutidas, eu posso fazer um vídeo só sobre isso para não ficar muito longo. Ele comenta aqui também um pouquinho sobre a certificação LEED Gold, que ele está conseguindo para o BTLG Mauá. Isso é interessante pensando numa possível venda. Quando o ativo ele consegue essas certificações, em regra o mercado tem precificado de uma maneira bem positiva esses ativos ESG. Então isso pode agregar um valor maior ao ativo para uma possível venda. Aproveitando que eu estou falando de venda, ele traz aqui para a gente uma informação bem sucinta, mas bem interessante para todo mundo ficar ligado, que é o que? O BTLG Log São Bernardo. Continuamos no processo de análise de potencial desinvestimento do ativo em face de propostas recebidas. Atualizaremos o mercado de forma tempestiva à medida que tivermos evoluções concretas a respeito. Então, bem interessante. O fundo aqui tem seus desafios e também pode ser um momento de fazer o desinvestimento, tendo em vista que a logística está aquecida. O país como um todo desenvolveu muito os centros de distribuição nos últimos anos. E a gente até viu, finalmente, depois de muitos anos, o preço do aluguel subindo em algumas regiões para a logística. Então, pode ser que ele faça aqui uma venda muito boa para o fundo. Aproveitando, a gente sabe que esse fundo fez uma incorporação recente, adquiriu, né, muitos imóveis e alguns imóveis um pouco diferentes, né, em sua tese. Então, o BTLG, a gente sabe que ele tem ali muitos imóveis em São Paulo, no raio 30, no raio 60, e ele acabou adquirindo ali alguns imóveis mais distantes, lá no Nordeste, tem algumas outras localizações mais distantes que ele pode também fazer a venda. E aí eu quero frisar para vocês que eu não acho que ele vai fazer todas essas vendas no curtíssimo prazo, nem no curto prazo. É algo aí para mais 2, 3 anos e que pode ser muito interessante. Então, quem é cotista desse fundo e está visando aí o médio prazo, pode aproveitar de muitas vendas com ganho de capital, e ele vai ter que distribuir isso, 95% do lucro. Então, a gente pode ter aí um patamar, quem sabe, mais elevado, ou até uma distribuição extraordinária, um mês recebendo muito mais. Por exemplo, o Alzirão no ano passado, o ALZR, ele fez a venda do imóvel Clariant, né, e distribuiu mais de R$ 5. Então isso pode acontecer aqui no BTLG no médio prazo. É algo para quem for cotista aguardar, porque tem esse possível destrave no fundo. E pessoal, quem investe em fundos imobiliários tem que conseguir enxergar dentro dos portfólios, principalmente de tijolo, esse potencial ganho de capital. Então, quando vocês forem estudar um fundo, vocês têm que estudar ali os ativos, a qualidade dos inquilinos, a gestão e também a qualidade do portfólio
se ele tem ali alguma pedra preciosa, digamos assim, que ele pode vender no médio prazo, talvez até no longo prazo, e que pode gerar muito ganho. Porque lá na frente, quando estiver na iminência dessa venda, aí a cotação vai subir. E aí quem comprou antes, comprou mais barato, vai surfar tanto da valorização na cotação quanto da venda em si. Então eu sempre falo, esse tipo de informação que vocês têm que ver sempre dentro dos relatórios e estudar. No TRXF, por exemplo, a gente vê muito isso também. São imóveis dentro da cidade, muitos deles com muito terreno para expansão, e que isso pode gerar um ganho absurdo para o fundo do médio prazo. Só que lá na frente, quando for fazer uma venda, quando tiver uma expansão, aí a cotação já pode ter subido. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, tá, pessoal? Só estou compartilhando os estudos. Pessoal, se estiverem gostando aqui dos meus vídeos, das minhas análises, eu peço o like e a inscrição. Estou me esforçando bastante aqui para manter a frequência de 2 vídeos por dia. E também, lembrando, com 1.000 inscritos, eu vou lá disponibilizar de graça no grupo do Telegram um e-book, um guia, enfim, para ajudar os investidores iniciantes. Projeto de geração distribuída. Isso aqui é bem interessante também. Acho que nos primeiros vídeos do canal eu comentei que a gestão trouxe essa informação, nessa possibilidade de investimento para a gente lá atrás e nunca mais atualizou. Então, finalmente, aqui ele atualiza. Ele coloca que continua a estudar a melhor destinação do caixa do fundo, 70 milhões, e o momento certo para a implementação da estratégia de geração distribuída, por meio de construção de usinas solares nos tetos dos galpões. Nos próximos meses, deveremos chegar a um desfecho sobre a viabilidade dos projetos no contexto atual do FII, momento este que daremos esclarecimentos ao mercado sobre a estratégia a ser adotada. Então, basicamente, ele tem que aqui tomar uma decisão. Ele tem um valor, talvez ele tenha um valor maior se ele realizar a venda ali do outro ativo que a gente acabou de conversar, e com esse valor ele vai ter que tomar um caminho. Ele vai comprar um outro ativo, talvez dentro do raio 30, pode ser que surjam oportunidades, ou ele vai tentar embarcar nesse novo projeto que pode ser muito bom, mas talvez tenha um pouco mais de risco. Compensa tomar esse risco agora, com a Selic tão alta? Então, tudo isso ele vai ter que avaliar. Espero que ele traga para a gente. E, por exemplo, só para exemplificar aqui para vocês a questão de oportunidades que podem surgir. Eu coloquei lá no Telegram exclusivo para quem está lá, uma matéria do Carrefour, que ele estava ali sondando com a hipótese de vender algum dos seus imóveis, alguns centros de logística, fazer talvez ali um sale leaseback, que é o que o TRXF fez com o Açaí, por exemplo, que é comprar o imóvel e já alocar de novo para o mesmo vendedor. Então, os fundos que porventura tiverem dinheiro em caixa nesse momento, podem conseguir excelentes compras. Por exemplo, o KNRI está ali preparando uma emissão, tem uma assembleia em andamento para aumentar ali o valor que ele pode ter, o tamanho do fundo, vai querer ele mudar a questão da emissão dele para poder ser para todo mundo. Então, talvez alguns fundos estejam se movimentando para, caso surja uma oportunidade dessa com o Carrefour, colocar para dentro. No caso do KNRI, ele, ali os centros de distribuição, do BTLG também, mas tem aí os fundos de renda urbana. Então, nesse momento, com os juros altos e as empresas sofrendo, a gente pode ter muitas oportunidades muito boas. Então, os fundos aí que tiverem caixa podem aproveitar. Bom, histórico de resultados. Então, aqui ele tem esse guidance, né, na banda inferior 72 centavinhos e na banda superior 78. Ele vem conseguindo aqui entregar os 74. Ele coloca aqui para a gente que vai ter melhorias, ele vai trazer uma seção especial no relatório sobre as manutenções recentes realizadas em alguns dos ativos. Fiquei empolgado quando eu li isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês e eu desempolguei muito rápido. Vocês vão entender. Quanto a DRE, a gente consegue ver aqui que no mês passado então tinha 91 centavinhos em reservas, né, em valor acumulado e não distribuído por cota, e nesse mês 85. Então ele usou aqui 6 centavinhos, menos que no mês passado, que foi 16, mas ele segue utilizando. Então pode ser que esse fundo a gente precisa de mais informações. No segundo semestre, talvez ali mais para o final do segundo semestre, a gente tem uma queda no rendimento, porque a gente não consegue saber quanto que é o base. O fundo gera quanto? 60, 62, 66, e ele completa, então a gente não sabe muito bem. Ele discriminou aqui para a gente receita contratada e receita imobiliária, que aqui é quanto ele recebe, digamos, se todo mundo pagar no mesmo mês. Receita imobiliária
considerando ali eventos pontuais. E a gente sabe que ele tem um descasamento nos recebimentos. Então, tem locatários que pagam de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas enfim, parece que dentro desses 74 tem ali algum lucro ainda das vendas do ano passado e que o patamar pode ser mais baixo, mas eu não consigo afirmar isso aqui para vocês, a gente tem que acompanhar. Seguindo, esse aqui é o bastidor que ele prometeu para a gente. Basicamente são essas fotos, ele coloca aqui os ativos e 2 fotos por ativo. Legal, ilustra, mostra para o investidor, principalmente o iniciante, que ele está comprando ali um ticker na bolsa, um pedacinho, uma cota, mas tem um ativo real por trás, que tem valor, tudo isso é legal. Mas não é isso que a gente quer informação, a gente quer DRE, quero texto aqui detalhando. Então, bom, mas é uma perfumaria, ao meu ver. Aqui a gente consegue ver, então, a localização, né, geográfica. Então, tem algumas aqui que fugiram um pouquinho da estratégia core do fundo. Pode ser que ele faça uma venda, como eu comentei anteriormente. Mas 82% do fundo ainda está concentrado em São Paulo, que nesse momento, como a gente está vendo, que vai ser desafiador, é interessante, é mais defensivo. Mês de reajuste, ele vai ter aqui ainda reajuste no mês de maio e junho, 27%. Então, isso pode dar uma ajudada para o segundo semestre. Aqui eu sempre gosto de comentar a questão das multas. Então, 45% é atípico, então é saldo remanescente, né? Todo o valor que o inquilino ainda deveria pagar se ele rompeu o contrato, ele tem que pagar. E ele tem aqui uma fatia gorda, 46%, que é uma multa bem robusta, de 13 a 18 aluguéis, 15%, e 31% de 4 a 12 aluguéis. Então, isso aqui dá um pouco mais de tranquilidade para o fundo. Apenas 8% que são só 3 aluguéis. Então, nesse momento que a gente tem visto aí algumas empresas, principalmente do setor de varejo, sofrendo, isso aqui pode ser uma garantia maior para o fundo, que se ele perder um inquilino, ao menos ele tem ali 6 meses, 1 ano, enfim, para receber e para depois conseguir locar o ativo para um novo inquilino. E aqui, como eu sempre mostro todos os meses para vocês, está o grande potencial do fundo, o Core. Ele tem aqui muitos ativos, 8 ativos dentro do raio 30, tem mais 2 dentro do raio 60, então aqui é o grande trunfo do fundo. Mas para não ficar falando só disso todos os meses, eu quis aqui destacar para vocês um pouquinho da questão da alavancagem. Ele tem bem pouquinho de alavancagem, por enquanto está tranquilo, apesar de ser uma taxa um pouco cara, esse CRI CDI mais 2,70. Por outro lado, ele tem 2 CRIs aqui que hoje já está mais barato, né? IPCA mais 5,90 está uma taxa bem tranquila. Então, pessoal, basicamente é isso sobre o fundo. Se vocês gostaram do vídeo, peço o like e entre no grupo do Telegram. Está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Como eu dei o exemplo aqui para vocês, lá eu tento trazer um conteúdo exclusivo para prestigiar também quem está lá. Beleza? Valeu!